noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma noite, a mais um culto da nossa Semana Jovem. Chegou a hora. Vocês estão gostando? Estão se apaixonando pelas ideias que estão sendo mostradas? Estão se apaixonando por mais textos lidos da Bíblia, pelas músicas? Coloquem nos comentários que a gente quer ler a opinião de vocês. A gente quer sentir que está bem pertinho de vocês. Nesse mês de julho, assim, a maioria de nós está de férias, né? E assim, às vezes, muitas pessoas falam que as férias é um tempo ocioso, mas muitos aproveitam para ter um período de muita produtividade. Então, a gente percebe que o tempo, ele tem valor diferente para cada pessoa, né? E é por isso que eu quero falar um poema de um autor desconhecido que pode ser muito importante para a gente. O valor do tempo. Para entender o valor de um ano, pergunte aos estudantes que não passaram nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte para um editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. Para entender o valor de um minuto, pergunte para uma pessoa que perdeu o ônibus, o avião ou o trem. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo, ele não espera por ninguém. A qualquer momento, o nosso tempo aqui nessa terra pode se esgotar. A qualquer momento, podemos não ter mais a nossa vida aqui.
E o que estamos fazendo com os nossos segundos? Estamos investindo para termos tempo infinito nas mansões celestiais? Espero que eu esteja fazendo isso e que você também, e que essas mensagens nos inspirem a estarmos mais próximos de Deus e a investirmos o nosso tempo juntos a Ele. Aproveite mais esse culto e fique com a gente. E agora eu vou chamar a banda New Song aqui na frente para a gente fazer a mensagem musical dessa noite. E mais uma informação muito importante. Amanhã é sexta-feira e nós também teremos o culto aqui na igreja, online e o presencial. Então, se você quer estar conosco, vem aqui às 8 horas para participar desse culto presencial da Semana Jovem, tá bom? Então, continua com a gente aí online e amanhã lembra de se conectar também ou vir presencialmente aqui na igreja. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor a começar em mim, haja mais
antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a este programa especial da nossa juventude. Já estamos na quinta-feira e você tem participado com os nossos amigos, convidados especiais, músicas especiais, e aqueles que estão vindo presencialmente estão sendo também abençoados. E você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu aparelho, no seu escritório aí, na sua escola, ou enfim, onde quer que você esteja nesse momento, conectado conosco, está conectado com Deus também, porque estamos juntos para falar do grande amor de Deus, o amor que Deus tem por essa juventude e, acima de tudo, tudo que Deus, durante essa semana, está mostrando para os nossos jovens e dos nossos jovens para os membros da igreja, os amigos, os simpatizantes, é de que Deus tem um carinho muito especial por todos e quer ajudá-los. Nós estamos vendo temas interessantíssimos nessa semana, de como podemos superar, ultrapassar. E hoje, mais uma vez, nós temos um tema muito apropriado, porque todos nós, como cristãos, todos nós quando estamos no desenvolver das nossas atividades, passamos por isso. Uma vez que essa é uma realidade na vida de todos nós, independente da idade, e nós vamos abrir a palavra de Deus e conhecer um pouquinho sobre este tema, eu tenho que começar este tema e a leitura, o estudo da Bíblia com uma oração. Eu quero que você, onde quer que você esteja, feche seus olhos, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus agora em oração, então participe conosco. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque nesta noite, em boas circunstâncias, no desenvolver dessa semana, estamos quase chegando no fim. O Senhor ainda tem palavras especiais para os nossos jovens, para os nossos amigos, todos aqueles que nos assistem ou aqueles que estão pessoalmente aqui. Querido Pai, usa-nos como instrumento em tuas mãos, para que este tema não seja de nenhum empecilho para avançarmos e crescermos em graça e sabedoria diante da tua presença. Ao abrirmos a tua palavra nessa noite, que tenhamos a bênção e a iluminação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje acomete a todos nós, mais cedo ou mais tarde, em um grau pequeno, num grau maior, todos nós passamos por isso. Sabe o que é? Medo. Você tem medo de quê? Qual é o seu pânico? Qual é a sua dificuldade quando você se depara com determinadas situações? É o que nós vamos ver aqui, sabe? O medo não é uma novidade dos tempos modernos. Desde quando o mundo se tornou o mundo, o medo tomou conta. Na verdade, o medo surgiu logo depois do pecado. Imediatamente ao pecado, se você olhar e lembrar do texto bíblico, quando Adão e Eva reconheceram que haviam cometido um pecado, que tinham se afastado de Deus, eles estavam escondidos no jardim, na viração do dia, diz o texto que Deus foi até eles, e é óbvio que Deus sabia onde eles estavam, mas Deus pergunta assim: Adão, onde estás? E quando ele aparece, se você lembrar desse texto em Gênesis, você vai ver o seguinte: Adão disse, porque tive medo e me escondi. O medo sempre existiu. Em graus maiores ou menores, ele sempre existiu. Mas nós vamos ver algumas coisas interessantes antes de nós lermos aqui algo específico na Bíblia, porque eu não quero me deter no tema do medo, embora seja esta a temática aqui, a abordagem, mas eu não quero falar sobre o medo na Bíblia, eu quero falar sobre a transposição do medo, a solução para o medo e as propostas que Deus tem para que eu e você ultrapassemos esse assunto, está bem? Então,
O contrário do medo é coragem, é força. E na noite de hoje, o que nós vamos conversar com você é uma oração. É você falando para Deus: Senhor, fortaleça-me. E aí nós vamos estudar uma porção aqui do livro de Josué. E, obviamente, já vamos encontrar um personagem aqui interessante na Bíblia para discutirmos a solução desse problema, ok? Voltemos a esse tema do medo. Tá? O medo é generalizado. Pessoas importantes, ricas, pobres, altas, baixas, enfim, influentes ou não, todas as pessoas têm medo e algum tipo de medo. Isso é natural. E olha só, César Augusto, você sabe, um grande imperador romano, César Augusto, apesar de ser um grande conquistador, sabe do que ele tinha medo? Ele tinha medo do escuro. Olha só, Napoleão Bonaparte, também um outro conhecido da história. Napoleão Bonaparte tinha medo, sabe do quê? Napoleão tinha medo de gatos. Imagina você que tem o seu pet aí, o seu gatinho. Mas Napoleão, grande conquistador, tinha medo de gatos. Richard Nixon foi um grande estadista americano, norte-americano, e ele tinha medo, sabe de quê? Ele tinha medo de hospital. Outro personagem, George Washington, também um grande estadista, um grande presidente americano, um dos primeiros, né? Presidentes americanos. Ele tinha medo de ser enterrado vivo. Veja que o medo tem várias nuances, né? Tem pessoas que têm alguns medos que você pode considerar absurdo, mas tem pessoas que têm um medo exagerado demais. Tá? Esse ator de Hollywood é muito conhecido pelas histórias de aventura que ele protagonizou em vários dos seus filmes, né? Johnny Depp. Sabe qual era o medo dele? Um dia ele revelou isso numa televisão. Ele tinha medo de palhaço. Medo de palhaços. Se alguém chegasse lá com um nariz assim arredondado lá, ou com, sei lá, era o pavor para ele. Medo de palhaços. Michael Jordan, um dos grandes astros da NBA, a série norte-americana de basquete, e de todos os tempos, um dos maiores jogadores de basquete, ele tinha um medo exagerado, um pânico, um pavor de entrar em águas profundas, uma piscina, um rio, no mar, qualquer outra coisa assim. Olha o tamanho desse homem, 2 metros e alguma coisa, mas ele tinha um medo exagerado de entrar em águas. Tá? Cada pessoa tem um medo diferente do outro. Por isso, no começo, eu perguntei, qual é o seu medo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que o medo pode paralisar você? Que o medo pode fazer com que você deixe de tomar decisões importantes como você deveria tomar? Que o medo impossibilita você de conquistar aquela moça bonita que você gostaria de conquistar? O medo faz com que você não tome a decisão correta para conseguir o melhor emprego que você gostaria de ter, mas não tem por causa do medo e a tomada de decisões? O medo também faz você ver coisas. E nem sempre as coisas são reais quando estamos com medo. Eu me recordo muito bem de uma vez trabalhando no colégio para pagar os meus estudos. Eu estava servindo de guarda, vigia noturno. E eu estava cuidando da casa do diretor e do tesoureiro e de um outro pastor do seminário, que eram vizinhos, eles eram vizinhos. E naquela noite, uma noite muito fria, eu fui tomado de um medo tão profundo, estava ventando, e eu não sei por qual razão, uma árvore que estava encostada ali na casa do diretor, que era o pastor Walter Boger, que já é falecido. A árvore tinha um galho que balançava no telhado e fazia um arranho no telhado. E aí, então, eu fiquei num medo, num desespero, porque eu estava sozinho naquela madrugada e eu pensei assim, tem um bandido aqui dentro. Ele vai querer roubar a casa do diretor. E aí eu comecei a pensar em uma estratégia de como eu iria afugentar, talvez, o possível bandido, né? E eu me aproximei, fui pelo fundo da casa para ver, e quando eu olhei pela janela, assim, a lua que iluminava bem ali aquele ambiente,
batia numa sombra, numa folha de bananeira, e a folha de bananeira balançava, e eu pensava assim, olha, tem um homem que está entrando pela janela da frente, e o medo me fez ver coisas. O medo faz você ver coisas, o medo faz você paralisar. Nem sempre o medo é uma correta válvula de escape ou de segurança que o seu corpo emite. Às vezes, algum medo é uma reação natural do seu corpo para te proteger de alguma coisa, mas quando te paralisa, quando você deixa de fazer o que você tinha que fazer, aí tem algum problema. Ok? Então, vamos avançar. A Bíblia também fala sobre isso. E nós encontramos essa expressão, não temas, mais de 200 vezes na Bíblia. Não necessariamente com essa palavra, mas com esses dizeres ou com essa inclinação. Quando Deus está dizendo assim, ó, não tenha medo, não se apavore, não se desespere, não se preocupe, eu tenho um plano, eu vou ajudar, eu vou estar adiante disso. Deus tem dado essa direção e nós encontramos dezenas de vezes na Bíblia essa expressão. Na verdade, quando você encontra a palavra não temas, ela aparece 365 vezes. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que é quase, vamos pensar aqui, 365 vezes, é um não temas para cada dia do ano, amém? Não tem um dia na sua vida, meu jovem, que você precisa ter medo, porque cada dia Deus tem uma palavra de ânimo para você, de fortaleza, de força, para dizer assim, olha, eu estou com você, viu? Esse desafio e todas essas dificuldades que você tem, eu vou ajudar a superar, vou resolver, e é por isso que ele tem um plano lindo e especial. 365 vezes aparece para você. Agora então, eu disse que a gente ia ver um personagem bíblico. Josué. Quem era Josué? Josué era o estrategista de guerra do exército do povo de Deus, daqueles que saíram do cativeiro egípcio. Né? Quando Moisés, o libertador do povo, falando perante o faraó e conversando e orientando a saída ali, Deus dando toda a orientação, naquela, digamos assim, naquela bagunça organizada de tanta gente. Olha, nós estamos falando de aproximadamente, alguns estudiosos chegam à conclusão de que nós deveríamos pensar algo em torno de 2 milhões de pessoas. Josué era quem organizava tudo isso para Moisés. Acontece que Moisés faleceu, ou seja, Deus o tomou para si, você conhece bem essa história, e Deus então se aproxima de Josué dizendo, olha, o meu servo Moisés é falecido e agora eu preciso que você lidere o meu povo. Josué tinha um medo. E a dificuldade de Josué agora, a principal dificuldade que ele tinha era essa, substituir Moisés. Fazer substituições de líderes, isso é natural no mundo corporativo, dentro ou fora da igreja também. Entre nós aqui, é normal haver substituições, ou por doença, ou por falecimento, ou por prazo vencido, por competência, isso é normal. Mas quando se trata de substituir Moisés, um poeta, um profeta, um estrategista, um homem, sabe uma coisa que devia trazer grande medo para Moisés, para Josué, é que Moisés, além de todas essas características, Moisés falava com Deus, diz a Bíblia, face a face. Você já imaginou isso, jovem? Você falar face a face com Deus? E em algum momento você pensar em substituir alguém que tinha tão íntima comunhão com Deus e falava face a face? Isso é interessante, né? Josué tinha razões para ter medo. Substituir Moisés. Sabe um segundo grande desafio de Josué? Que Deus havia dito para ele o seguinte, vocês vão ter que agora atravessar o Rio Jordão. Lembra que a estratégia para atravessar o mar que se abriu quando eles saíram do Egito, aquilo foi um milagre, foi uma atividade sobrenatural de Deus. E agora Josué tem que repetir esse processo de organizar o povo e de estar ali diante do Rio Jordão.
Provavelmente essa altura em que Deus fala com Josué era a época da primavera, quando as neves já derreteram, quando as chuvas já se tornaram abundantes e os rios subiram. O Rio Jordão estava em sua cheia, em sua plenitude de águas. Eu tive o privilégio de visitar o Rio Jordão. E em alguns lugares, especialmente o local onde Jesus Cristo foi batizado, na altura em que eu visitei, é um rio bem curtinho, de uma margem para o outro, estou dizendo, não em comprimento, de uma margem para o outro. Tanto é que eu estava do lado da Jordânia, aqui, eu entrei na água, e se eu andasse mais uns metros, eu estava na Palestina, estava em Israel. Então, o Rio Jordão faz essa divisão, né, geográfica de dois países. A Transjordânia, para o lado direito, depende se você está olhando por aqui, e a Palestina e Israel para o outro lado. Né? E imagina agora, na parte mais larga e na parte mais cheia do rio, Josué tinha que atravessar com o povo aí. Era realmente um tremendo desafio. E depois, eles teriam que conquistar a terra. Uma vez que atravessasse a Palestina, a Transjordânia, eles teriam que conquistar a terra. E aí estava o grande desafio de Josué. Se você for na sua Bíblia, em Josué, no capítulo 1, você vai ver o seguinte, o subtítulo, está escrito assim, ó, Deus fala a Josué e anima-o, apesar dessas 3 grandes conquistas que ele tinha que ultrapassar. Lembra disso? A conquista da terra, tenho que voltar aqui, a conquista da terra, a travessia do Jordão e substituir Moisés. Tá? Esses eram os 3 grandes desafios que metia medo em Josué. Substituir Moisés, atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra. Você lembra também que Josué era um dos 12 espias, lembra? Um outro personagem que vai conquistar a terra junto com Josué, quem é? Quem é? Nós sabemos, os nossos jovens conhecem muito bem, Caleb. Josué e Caleb. Esses foram os únicos espias que entraram na terra. E tem algo interessante sobre a história de Josué. Nós vamos falar um pouquinho mais. No capítulo 1, Deus está falando para Josué, animando, diz o versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Versículo, na continuidade aqui, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dada, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. E verso 5, uma grande promessa para Josué, para mim, para você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Presta atenção, jovem. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja que, conquanto a palavra medo não esteja escrito aqui, nós podemos inferir que Josué, com um grande desafio de substituir Moisés, de conquistar a terra, de ultrapassar o Rio Jordão, ele tinha medo, é natural do ser humano, diante de grandes desafios, mas mesmo que ele não tinha dito, Senhor, eu estou com medo, Deus disse, olha, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você. Versículo 9. Aqui tem uma expressão mais implícita ainda. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Agora aparece a palavra, olha. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém por isso? Deus está dizendo ainda para nós hoje, não tenha medo, onde você andar, a planta dos teus pés, onde pisar, eu vou abençoar. Não tenha medo, os desafios são grandes, humanamente falando, são intransponíveis. Essa promessa é para você, para sua família,
para todos os membros da sua família. Não importa se você está nesse mundo ou não, se você está à procura de um lugar ao sol, se você já fez as conquistas que você achou que deveria adquirir. Ok, muito bem. Tenha medo. Deus tem um plano para você. Alguns dos nossos jovens estão assumindo o desafio do vestibular, do primeiro emprego, estão assumindo o desafio de concorrer com computadores. Não tenha medo. A promessa é para mim e é para você também. Para Josué e para você agora, Deus está deixando 3 garantias. Eu vou repetir aqui para você, porque são as 3 garantias que foram colocadas nesse texto, nessa promessa que nós lemos aqui. 3 garantias. A primeira garantia que Deus dá são as suas promessas. Assim, ele disse: como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você. O que Deus promete, ele cumpre. Quando Deus está dizendo que ele promete que vai dar bênçãos na sua vida, pode se preparar, porque chuvas de bênçãos vai cair na sua vida. É óbvio que Deus está esperando que você também mantenha a sua fidelidade, que você seja honesto, que você faça a sua parte, que você se entregue completamente a Ele, que você responda ao chamado dEle. Chegou a hora. Outra garantia é a presença. Ele disse: eu vou estar com você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Eu vou estar aí, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. A promessa de Deus e o que Ele promete, e além da presença dEle, já são elementos suficientes para a gente acreditar de que podemos ter o sucesso que Deus crê que nós merecemos. E finalmente, a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Ele diz que é assim, é porque é assim. Então, nós temos essa garantia. Essas 3 garantias. A palavra de Deus, a presença dEle e as promessas. Não esqueça. Agora, como é que eu me comporto daqui para frente? E aí vem o meu apelo para você nessa noite. Você tem que aceitar a autoridade de Deus. A autoridade está baseada em sua palavra, a Bíblia. Tá? Chegou a hora de você não ter medo, de você se fortalecer. A Bíblia diz o seguinte: jovens, nós encontramos isso no Novo Testamento. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra está em vós. Eu estou escrevendo para você porque você é forte e porque a Bíblia, a palavra de Deus, está no seu coração, está na sua mente e você consegue reproduzi-la no seu comportamento, no seu dia a dia. Outra é colocar para dentro de si, internalizar os seus ensinamentos, colocar na sua cabeça a vontade de Deus. E foi assim que o salmista tem as suas palavras no meu coração, nos meus pensamentos, para não pecar contra ti, ok? E finalmente colocar em prática esses princípios. E aí está, então, a grande jogada da vida. Um grande jogador de beisebol, que depois de ter ganhado muito dinheiro, ele chegou à conclusão de que a grande jogada da vida dele não eram as tacadas sensacionais que ele desenvolvia na sua equipe, nos jogos que ele competia. Um dia ele se encontrou com Jesus, entregou a vida a Jesus, e ele disse que esse foi o maior sucesso da vida dele, e ele disse que essa foi a melhor tacada que eu já dei na minha vida. Foi entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Jesus. É isso que você tem que fazer. Chegou a hora. Chegou a hora de você se fortalecer. Chegou a hora de você não ter mais medo de avançar. Porque a promessa é para mim, a promessa é para você. E se por acaso você ainda tem algum medo, eu quero orar por você. Nós vamos ouvir uma música solene, especial, que vai falar dessa promessa de Deus de estar ao seu lado. E assim que essa música terminar, eu quero orar por você.
ti. Quero oferecer todo o meu ser, vem me abençoar. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar pra poder perdoar. Estás olhando pra mim. Estou voltando pra adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão, de coração, Cristo. Sem fim, ninguém pode expressar o que és pra mim. Mesmo sendo eu um pobre pecador, eu me entrego a ti. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar pra poder perdoar. Estás olhando pra mim. Estou voltando pra adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão, de coração, Cristo, estou voltando pra adorá-lo, de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão, de coração, Cristo. Te peço perdão, de coração. 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 Te peço perdão, Eu te peço perdão de coração. do meu coração. Estou voltando pra adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos,
Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque nessa noite tivemos o privilégio de ouvirmos e vermos na Tua Palavra que o Senhor não nos desampara jamais. Por maiores que sejam os nossos medos, nessa noite eu te imploro, Senhor, que os nossos jovens, especialmente, avancem fortalecidos com a Tua Palavra, com a Sua autoridade, com a Sua promessa, com a Sua presença. Que a partir de agora avancemos com fé, sem medo, sabendo que o Senhor está à frente de cada um de nós, dos nossos planos, aqueles que o Senhor idealizou para cada um de nós. Salva-nos para o Teu reino, dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. Nós acreditamos e confiamos nas promessas e no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Seja muito feliz e muita força. Estamos juntos. Chegou a hora de não ter mais medo e avançarmos. Deus está conosco.